E para começar, o último dia do São Paulo na Taça, do encontro São Paulo na Taça, encontrei no Conexão, estou confundindo tudo. Eu queria chamar o professor Leonardo Cury. Obrigado. Olá, boa tarde. Depois de um vídeo desse aí é emocionante, né? Bom também frisar que sempre uma grata surpresa estar aqui e sou grato sempre por estar aqui desde o primeiro, né? Desde 2017, eu acho que eu falhei com 6 palestras diferentes, né, Ari? A Ari me liga e diz, prof, preciso de uma palestra assim, vamos lá, vamos montar. Até o seu Toninho já me perguntou se era alguma coisa sobre uva para vinho, dessa vez não. Vou falar um pouco, né, sobre possibilidades, vamos dizer assim, de diferenciação, de mercado, de possibilidades de venda, né? De agregar valor à propriedade e ter um produto disponível de alta qualidade para o consumidor. E vocês sempre têm que pensar muito bem e saber disso sempre, que vocês têm a maior fatia de mercado a poucos quilômetros daqui. Posso dizer que até aqui já, né? Vocês têm uma permeabilidade muito boa e um mercado exigente e que paga por isso. Isso é muito importante frisar. Mas como o mercado é exigente, vocês vão ter que se adaptar a algumas situações, principalmente de embalagem, que é alguma coisa a gente vai falar hoje, de tipo de produtos, de raleio de cacho, são coisas que a gente talvez não esteja acostumado ainda, né? Mas que já é presente e vocês têm essa oportunidade, e sim, sem deixar a Niágara ou a Niagara de lado, né? Porque vocês já têm uma indicação, e uma indicação importante, mas também vocês têm algumas oportunidades. Já sei que tem produtores aqui de algumas variedades que eu vou falar hoje, que muita gente já deve ter falado. Eu quero frisar um pouco mais a questão de oportunidade de mercado e como inserir essa variedade de uma forma apresentável e que esse consumidor exigente pague por esse produto, ok? Eu vou fazer uma apresentação aí de 50 minutos, 60 minutos, e aí vai me sobrar um tempo. Já sei que tem algumas perguntas meio cabeludas aí que eu tenho que responder, mas nós vamos dar um jeito de responder para vocês, tá bom? A Ari me ligou e disse, professor, preciso de algo diferente, né? Talvez nem tão diferente. A parte final da apresentação ela vai ser bem interessante para a maioria de vocês. A parte inicial, talvez vocês já tenham algum contato com isso, né? Com as variedades que a gente vai falar. Mas eu gostaria de falar, primeira coisa com vocês, nesse primeiro slide, né? Aqui, uma bela imagem da Vitória. Posso dizer para vocês que hoje é uma das variedades mais interessantes para o mercado hoje, super produtiva, relativamente fácil de manejar e que está tendo um sucesso enorme nas condições tropicais. Lógico, o pessoal do Vale de São Francisco produz, já ajusta para exportação. Como eu costumo brincar com os meus alunos, lá eles podem fazer massagem nas uvas, podem tocar música clássica, podem fazer o que quiser que vai ter um retorno financeiro com isso. Até mesmo eles, em algumas situações, podem sim ter alguma condição ruim, principalmente de mercado, tá? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A minha primeira pergunta que eu coloco é essa, né? Há necessidade de produzir uvas finas de mesa sob cultivo protegido?
Não, não há. Mas se deve, né? Curi, mas tem um custo muito alto. Sim, eu concordo que tem um custo alto, mas toda a facilidade que esse manejo nos traz, inclusive ano passado quem aqui esteve pôde ver o Henrique falando muito bem sobre o tema, né? Mas resumindo o tema, eu consigo em um só sistema, alterando só, colocando o efeito guarda-chuva, né? Que é colocar o plástico em cima do Y, aqui no caso, para nós no T, mas aqui a gente vai trabalhar, também não tem problema produzir em T ou em Y, de qualquer forma vai funcionar igual, tá? Mas o simples fato de eu colocar um plástico em cima do dossel vegetativo ou dossel produtivo, eu reduzo a velocidade do vento em 90%. Tá, Curi? O que isso quer dizer? Bom, eu tenho uma condição de água, de uso da água, a planta, a capacidade de uso de água, ela é muito maior, ela é muito mais eficiente. Por quê? Se reduz a velocidade do vento, fica mais tempo o estômago aberto. Com o maior tempo de estômago aberto, a planta consegue fotossintetizar melhor. Curi, mas tem o problema do plástico, que vai ficando escuro. Sim, tem que fazer alguns manejos, mas mesmo assim, baixando esses 90% a velocidade do vento, a planta já tem uma condição fotossintética muito melhor, utilizando menos água. Curi, mas o meu problema não é água, eu tenho água na propriedade, ainda, né? A gente falou bastante sobre mudanças climáticas, exigências, e no meu ponto de vista eu acho um pouco triste até a gente usar a água. Eu tenho vários exemplos que usam a água do aquífero Guarani para usar em vinhedo ou usar em lavoura. A gente pode usar essa água para outras coisas que não para isso, né? Mas assim, e outra, falando em água, já convenci vocês, eu acho. Falando em produtos, tá? Falando em aplicações de fungicidas, a gente sabe que uvas finas de mesa têm um problema sério, apesar dessas que eu vou mostrar para vocês, que tem uma tolerância um pouco maior de míldio principalmente, e oídio, que acaba aparecendo um pouco mais na platicultura também, a gente tem uma condição de aplicar muito menos fungicidas principalmente. E trabalhos do sul do Brasil, que a gente tem uma condição por vezes até pior do que a de vocês, em água livre, em chuva, a gente consegue alternar muito bem a utilização de químicos e a utilização de biológicos. Então, quem trabalha no campo sabe o quanto as empresas estão investindo em insumos biológicos, o quanto a Bayer, a BASF e as grandes companhias estão nesse momento de transição entre químico e biológico, e o quanto isso vai impactar nas nossas produções. E eu falando em cultivo protegido, isso eu consigo manejar muito melhor, tá? Não é o caso hoje, mas eu posso trazer para vocês. O fato de cobrir, eu evito molhamento, então é o efeito guarda-chuva. Se o efeito guarda-chuva ocorre, não tem molhamento foliar. Se não tem molhamento foliar, eu quebro um dos vértices do triângulo. Então eu tenho, em uma quantidade muito maior, eu posso provar para vocês em vários trabalhos, eu tenho um inóculo muito presente embaixo do plástico. Eu tenho uma variedade suscetível, a maioria delas, mas o vértice, que é a condição para que esse fungo germine e colonize as folhas ou os cachos, ele não ocorre. Então é basicamente isso, eu quebro um dos vértices da infestação do patógeno. Bom, gente, para quem não conhece esse japonês aqui, para mim ele é um dos caras mais respeitados na uva de mesa do Brasil, tá? Niltinho Matsumoto, Vale de São Francisco, lá na propriedade dele, tá? Então aqui basicamente uva exportação. Esse cara ele controla, é o mais alto controle que eu já vi numa propriedade, tá? Então ele controla estresse de planta, ele controla reserva de carboidrato. Então, se a planta, se está para podar semana que vem, ele vai lá, faz a análise da gema.
Se não chegou nos 30% de carboidrato em forma de amido, ele deixa mais uma semana, analisa de novo, deixa mais uma semana. Por quê? Porque ele sabe que se ele podar na hora errada, não vai produzir e vai começar a patinar a produção dele. Então, isso aqui é uma loucura, tá? Quem não conhece, por favor, e principalmente as pessoas que trabalham com uva de mesa, devem entrar em contato com ele e visitar ele lá em Petrolina. Então, vou falar para vocês hoje, uvas finas de mesa. Então, vamos trabalhar só com uvas viníferas para o estado de São Paulo, oportunidades e tendências de mercado. Principalmente aqui, tendências de mercado e oportunidades. Lembrando vocês, não precisa deixar de lado a Niágara. Aproveitem essa indicação de vocês. Só abrindo um parênteses aqui também, voltei semana passada do Congresso Mundial da Vinha e do Vinho. O suco brasileiro foi sucesso geral, tá? Apesar de não ser o tema da palestra hoje, mas fiquem de olho em baixo álcool, muita desalcoolização, tá? Eu até fico meio ruim em falar disso, mas se falou muito em desalcoolização e vinhos de baixo teor alcoólico, tá? Então, coloquem olho nisso, principalmente aqui que tem uma condição muito propícia e às vezes a gente até busca isso, vinhos com uma maior concentração alcoólica. A gente abrir o olho para isso, que a tendência está sendo ao contrário. Então, em algum momento, isso vai bater na nossa porta aqui também. Não estou dizendo para não fazer, não façam vinho de 16%, 15%. Eu acho que cabe, todas as vinícolas de vocês cabe isso, mas a nova geração, ela está indo contra nós. Não contra a uva de mesa, mas ela está indo contra o álcool, tá? Então, a gente tem que ficar de olho, porque isso vai bater na nossa porta mais cedo ou mais tarde, tá? Mas vamos voltar aqui. Primeira que eu botei para vocês aqui, a Núbia. E antes de mais nada, como eu vim falar sobre isso, eu passei na Embrapa e eles me disponibilizaram esse banner aqui. Se vocês quiserem, escaneiem o QR Code aqui, que vão ter todos os materiais dessas variedades, das 3 que eu vou falar e de mais algumas que estão disponíveis para vocês, tá? A grande diferença da Núbia é que ela é uma uva com semente. E aí, quando eu falo em mercado internacional, isso passa a ser um problema. Que não Red Globe e que não Itália. Por incrível que pareça, essas duas têm uma procura imensa no mundo inteiro e eles não interessam se tem ou não tem semente, eles compram igual. Aqui a gente já tem que saber que a Núbia é uma uva com sementes, mas isso me traz algumas vantagens também, principalmente vantagens de que eu não tenho que manejar essa uva com reguladores de crescimento. Então eu não preciso estar trabalhando com ácido giberélico principalmente, tá? Em algumas situações a gente está trabalhando com citocininas agora, que a gente pode conversar depois, se vocês quiserem, que não é o tema também hoje, tá? A uva de sabor neutro e crocante. A crocância ela é fundamental quando eu falo em uva de mesa. Então a uva tem que ser crocante, tem que ser atrativa ao consumidor, tá? Preferência de mercado, ela é uma uva, vou mostrar a foto para vocês, para quem não conhece, ela é uma uva bem atrativa, tá? Sob cobertura plástica excelente performance, controle de oídio, tá? Aqui a gente entra num probleminha. A partir do momento que eu coloco o plástico, esse plástico já reduz. Plástico novo já reduz em 30% a luz que chega. Então, de toda a luz que chega do sol, já reflete 30% e só vai passar 70%. Desse 70%, eu falei para vocês, a planta trabalha muito bem, fotossintetiza muito bem, gasta menos água, mas com o passar do tempo, esse plástico vai ficando mais escuro também. E ao ficar mais escuro, aqui é uma coisa que talvez nem todos tenham já observado isso, o oídio, ele, além de lugares secos, ele gosta de lugar escuro.
Então, quando eu não faço desfolha, quando eu não abro o dossel e quando esse plástico está escuro, ele acaba aparecendo mais. E aqui, quando eu observo e eu não tenho olho bom para oídio, quando eu olhei, o oídio já me derrubou. Já pegou todas as bagas e eu já não produzo mais. Tá? Então, aqui a gente tem que ter um olho grande para oídio. Mais simples para o manejo de cachos, quando comparados à Itália. Então, questões de raleio, né, de limpeza de cachos, de utilização de pentes, de utilização de tesouras, ela é menos exigente. E aqui, tolerância intermediária a míldio. Tá? Então, o cultivo protegido reduz significativamente a necessidade de aplicação de produtos para míldio. Ok? Essa é a núbia. Então, é um cacho bem atrativo, com até um pouco compacto, né? Aqui, mas uma planta extremamente produtiva, com bagas aqui, ó, de 2,5, né? De 25, 28 milímetros, tá? Quando bem manejada. Não há necessidade, de novo, não há necessidade de utilização de ácido berélico, que já é um ganho enorme, tá? Cacho não alado, vocês viram que o cacho, geralmente os cachos têm um ombro aqui, né? Esse é um cacho mais cilíndrico, tá? Isso é uma outra vantagem dessa uva. Quando a gente fala em comercialização, e falávamos quando eu estagiei na Chiquita, né? Isso era um grande problema na hora de montar as caixas. Por quê? Porque o mercado, principalmente o mercado internacional, que paga muito caro por essas uvas na entre-safra, quando existe esse problema, vamos dizer assim, as pessoas não gostam de cachos muito grandes. Ao contrário do que acontece lá nos Colha e Pague, lá em Bento Gonçalves, aqui talvez, se o turista vá até a tua propriedade, ele vai querer o cacho que leve com carrinho de mão. Né? Quanto mais pesado, melhor. Quanto mais água, melhor. Aqui as coisas mudam um pouco. Tá? Então, a exigência de mercado é ter essa característica e, preferencialmente, cachos não maiores do que 500 gramas. Tá? Que uma família compre, pague caro, mas que essa uva não fique jogada lá na geladeira, com o engaço derretendo, né? Com a uva estragando, que vai chegar o momento, vou jogar fora. Não, isso não dá. As pessoas não fazem isso na Europa mesmo, porque estão pagando muito caro por esse produto. Tá? Cor uniforme, isso é uma grande vantagem. Não há necessidade de utilização de protone, ácido abscísico, ou etileno, etrel. Tá? Então, eu vou mostrar algumas outras variedades aqui, que para ganhar um pouco mais de cor, a gente tem que utilizar produtos que, quando eu uso protone, por exemplo, que é um produto da Sumitomo, que é um ácido abscísico para fim de ciclo, para melhorar a cor, eu estou falando em R$2.000 por hectare só no produto. Então, aí eu já começo a botar mais custo na minha produção. Hoje em dia, eu vou mostrar que algumas variedades a gente consegue o mesmo efeito do ácido abscísico com etileno e com 1/3, talvez 1/4 do custo do protone. Tá? Índice de fertilidade de 1,3, ou seja, cada gema franca que eu deixo vai brotar e essa brotação vai ter 1,3 cachos. Não quer dizer que vai sair 1,3 cachos ali, mas na média a gente vai ter 1,3 cachos. Então é um índice de fertilidade relativamente bom, mas ainda assim, comparado com as outras que eu vou mostrar para vocês, ele é baixo. Tá? Então aqui, sabor neutro, sementes normais com 4,87 gramas por 100 sementes. Tá? Produção médio, aqui para tropical, 115 dias, para as nossas condições, aqui quando eu falo nossas, falo São Paulo, de 135 dias. Tá? Professor, consigo diminuir um pouco? Acho que com plasticultura, com utilização de cianamida hidrogenada, com a utilização de etileno em algumas variedades, eu consigo adiantar aí alguns dias, mas nada fora do normal, né? Nada que eu vou chegar aqui a 115 dias como as condições tropicais. Soma térmica, a gente não costuma trabalhar com soma térmica, né? O que é a soma térmica? É a temperatura média do dia, menos 10 graus Celsius, que é a temperatura base,
que é onde a planta não cresce, não respira basal e ela não consegue. Então, por exemplo, em um dia deu 25 graus de média, tiro 10, soma 15. Então, 1.500 graus dia no ciclo inteiro, desde a brotação até a colheita. Tá? Variedade vigorosa, desenvolvimento vegetativo com massa média de cachos de 450 gramas, que está dentro daquela condição, tá? De cachos pequenos. Vou mostrar para vocês ali as cumbuquinhas, a forma de comercialização que é utilizada. Rachadura, tá? Isso é um outro problema. Quando eu tenho cultivo protegido, isso passa a ser um problema maior ainda. Por quê? Aquela vantagem de redução de 90% da velocidade do vento faz com que a planta não perca água, ou perca água de uma forma mais lenta. A partir do momento que a água entra no sistema, ela não consegue sair. Ou seja, eu estou ali há 30 dias sem chuva e dá uma chuvarada de 50 milímetros, 30 milímetros. Essa água vai entrar no sistema, a planta vai absorver e ela vai para as folhas. E vai para onde, se não tem aonde sair? E aí eu estou falando em um momento que a planta está em virada de cor, já com acúmulo de ácidos, acúmulo de açúcares na baga. Ela sai direto da folha e vai direto para onde? Para o cacho. E aí essa baga inevitavelmente vai rachar. E isso é um problema que a gente encontra na plasticultura, que ninguém fala muito sobre, mas quem se aventurar por ela vai, em algum momento, em alguns anos, ainda ter um problema maior com isso. Tá? Sólidos solúveis entre 16 e 19, 16 graus Brix é o limite mínimo para a colheita. Tá? E aqui acidez entre 0,8 e 0,55 de tartárico por 100 ml. Tá? E se eu divido 16 por 0,8, a gente vai ter ali o índice de colheita, né? Ou o índice de maturação. A gente quase não fala sobre isso, mas mercados mudam. Tá? Quando eu falo em mercado nacional, mercado brasileiro, o pessoal gosta desse índice por volta de 40, ou seja, uva extremamente doce e com uma acidez nem tão baixa, pode até ser uma acidez mais baixa, não tão alta. Tá? O público consumidor brasileiro gosta de fruta doce. Quando eu trabalho com outros países, quando eu trabalho com exportação, eu já tenho que colocar o olho, porque isso aí tem que ser 30 a menos. Então eu tenho que trabalhar com uvas mais ácidas e não muito sólido solúvel. Tá? Mas isso é muito questão de mercado. Como vocês vão, provavelmente, quem se aventurar por essas variedades vai entrar com o mercado nacional. Então, quando vai trabalhar com o mercado nacional, vocês já saibam que há necessidade de trabalhar com frutos doces. Quanto maior o Brix aqui, provavelmente o pessoal vai gostar mais e vai comprar mais da uva do fulano em relação ao beltrano, que está colhendo com um açúcar, né, com um Brix menor. Tá? Alguns dados, tá, comparativos da Núbia com a Benitaca. A Benitaca é a primeira mutação da Rubi, então é Itália, Rubi, Benitaca e Brasil. Seria uma uva mais tinta, tá? Mais tintória, mas aqui a Embrapa comparou, né, em Marialva, Jales e Petrolina. Aqui vamos botar mais o olho em Jales, né, um pH um pouquinho mais alto, um Brix de 17 já está bom, mas pode melhorar. Aqui a gente pode melhorar com manejo, então manejo de desfolha, manejo de exposição, manejo de adubação, ou vários manejos que melhorem a maturação, né? Ácido tartárico um pouquinho mais baixo, isso não tem problema, porque eu estou falando em mercado nacional, então eu tenho uma razão de 25, vocês olhem aqui que em Petrolina eu consigo chegar a 34, se eu for pensar em mercado nacional, então o pessoal vai preferir uma uva de Petrolina em relação à nossa, tá? Nossa que eu falo daqui. Mas eu consigo aumentar isso aqui sim com manejo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês no índice de polifenóis totais, né, que a gente sai de 227 para 371 em média, e a antocianina, que assim, falando em antocianina, por quê?
né? Eu não vou fazer vinho, mas aí eu consigo ver que essa uva aqui, ela é muito mais escura que essa, muito mais atrativa, e eu tenho uma condição de venda muito melhor. Quando eu falo em proteção de cachos aqui, isso aqui é lá do Nordeste, tá, pessoal? Na verdade aqui é Marialva, mas é um costume de regiões que tem bastante insolação, tá? Só que lógico, isso aqui eu só vou ensacar ou proteger esses cachos se realmente eu tiver retorno financeiro. E aí os retornos eu vou medindo com o que eu vou fazer. Adoto isso porque eu recebo, não adoto isso porque eu não recebo por esse manejo, tá? Ok até aqui? Vitória. Sem semente, primeira coisa. Essa uva eu me impressionei quando eu cheguei no Nordeste. Essa uva está tomando conta do Nordeste, tá? Tomando conta das uvas tintas. Então hoje, Niltinho, hoje praticamente as tintas é Vitória. Por quê? Porque se exporta muito bem e tem uma aceitação muito boa no mercado interno. Então, quando eu falo em mercado interno, e tem uma grande vantagem de ser apirênica. Então, a apirenia é uma grande vantagem, tá? Tem cachinho pequeno, tá? O cacho é menor se eu comparo com as uvas, com a Núbia ou com a Isis, principalmente, que eu vou mostrar para vocês, que a Isis é a ruiva, né? Uma uva rosa, né? Então tem uma expansão muito grande no Vale do São Francisco e eu tenho visto como uma grande oportunidade para nós aqui em São Paulo, tá? Ela é tolerante a míldio, necessita um menor número de tratamentos, mas lembre, aqui eu estou falando em cultivo convencional. Se eu passo para um cultivo protegido, eu já baixo significativo esse problema aqui, e inclusive consigo trabalhar com bacilos e com tricoderma muito fácil, até com extratos de planta, né? Com Timorex, não sei se alguém tem o pessoal do orgânico aí, talvez, que trabalhe com isso. A gente consegue com o Timorex controlar bem. No cultivo protegido, sim, a gente consegue bem lá no sul. Para cultivo convencional já tá? Mas aqui, por isso mesmo, quando eu vinculo a ausência de água livre com extrato de planta ou com produtos biológicos, eu consigo ter uma condição muito boa de controle, tá? E para vocês terem uma ideia, essa é a principal variedade exportada do Brasil hoje. Se você for pensar, não é BRS, não é nenhuma qualquer outra BRS, e não é a Cotton Candy, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês hoje. Quem não conhece, é uma variedade fantástica. Se exporta muito bem, se tem um retorno financeiro muito bom com a Cotton Candy, mas hoje, essa daqui, quando eu falo em Nordeste, a gente tem ciclos aí de 120 dias, ciclo 115, 120 dias de ciclo, ou seja, eu consigo 3 ciclos em um ano, ou seja, eu consigo trabalhar muito melhor. Lógico, é uma situação que foge à nossa condição, mas a gente pode sim aqui tentar trabalhar com 2, tá? A gente consegue, no cultivo protegido, a gente consegue tentar trabalhar com 2. Não vou dizer que é a mesma produção e a mesma intensidade que o pessoal faz lá, mas a gente pode crescer, sim, essa condição, tá? Vitória. Característica excelente de recobrimento de cor interno, e a gente vê que não tem nenhuma semente traço. Então é a ausência total, é a pirenia total. Então eu não consigo sentir, nem que eu queira morder ela e sentir alguma semente, não existe, tá? Mas sim, aí eu vou precisar de algum manejo com ácido giberélico, tá? Então, no final ali eu vou mostrar para vocês algumas situações de manejo, que não é o caso hoje, mas só para vocês também entenderem que existem dificuldades, não é tudo mil maravilhas, tá? Então, a acidez, dias após o início da maturação, ela aqui é virada de cor, a acidez vai caindo normal, tá?
chegando aqui por volta de 0,5, 0,6, tá? De ácido tartárico. Sólidos solúveis totais, chegando aqui por volta de, olha, aumenta bastante, ó, chega aqui por volta de 25, 26, então são uvas bem mais doces. E a razão aí, lógico, se eu tenho uma acidez mais baixa com um sólido solúvel total, eu chego aqui a uma razão por volta de 46, 47. E essa razão para mercado interno é super atrativa. Então são uvas extremamente doces. Para vocês terem uma ideia de condição de cultivo, aqui é Nordeste, tá? Mas não muda, a condição de cultivo ela é normal, tá? Ela é extremamente fértil, tem uma condição de bastante cacho, tá? A poda que se preconiza lá no Nordeste é essa, tá? São mini varas. Lógico que aqui a gente tem que adaptar um pouco isso, porque eu não consigo voltar a isso todo o tempo. Se eu tenho 2 safras por ano, eu consigo me dar liberdade de trabalhar aqui com 5 gemas, por exemplo, 5, 6 gemas. Porque na próxima eu corto e consigo baixar ela, e eu consigo fazer ela e voltar nas 2 safras. Aqui, como eles trabalham com 3, às vezes isso escapa, né? Vocês estão vendo que o braço está cada vez mais para fora, e aí, por vezes, eles têm que voltar esses braços, mas ela tem uma produção normal, tá? Vitis vinífera, isso é normal. Gemas normais ou francas da base, que são as gemas produtivas, aqui a primeira normal, a segunda, essas aqui têm uma fertilidade um pouco menor, por isso que o pessoal trabalha com gemas um pouco mais distantes para ter uma fertilidade um pouco maior. São Paulo. Aqui tem um problema, tá? E é o primeiro problema que eu falo para vocês. Quando a gente deixa muita carga, começa a acontecer esse tipo de coisa, tá? Então, basicamente, para ter qualidade, eu preciso ter uma quantidade de cachos compatível com a área foliar. Então, eu tenho que... E aí não existe receita. Ah, Curi, quanto é que é? Não sei, vai ser lá na tua propriedade, você vai ter a quantidade de gemas lá, umas vão ter mais gemas, menos gemas, mas a ideia é não passar aí de 1,5, 1,7 metro quadrado de área foliar por quilograma de fruto, tá? Mais ou menos, trabalhando nisso, um pouquinho para baixo já não vai ter problema, tá? Aqui a gente vê, aqui é nítido, não precisa nem fazer as contas, que eu tenho provavelmente aqui um 0,9, 0,8 metro quadrado de área foliar por quilograma de fruto. Tem muita carga aqui e começa a dar problema, tá? E de novo, tá? Eu não preciso ralear cacho assim, é melhor então na hora da poda, eu regular isso na hora da poda e ter a condição de área foliar para que isso ocorra, tá? Se não der, raleio. Só que aqui o raleio já é tarde. Aqui a planta já gastou energia para chegar até aqui, então o raleio a gente faz geralmente, e para uva de mesa eu não preciso esperar que chegue na virada de cor, então eu posso fazer o raleio antes, porque eu não vou ter problema se aumentar um pouco mais o tamanho da baga, até tem algumas vantagens nisso, se for necessário. IAC 766, tá? E sistema em Y, tem funcionado bem aqui para São Paulo. Eu gosto muito dos IACs, principalmente para cá, para Brasília, para toda, ou o 572 também, todos os tropicais, estão tendo muito mais eficiência em relação ao Paulsen, por exemplo, tá? Mas eu aqui, se eu fosse recomendar para vocês, eu não sei se eu recomendaria o Y, tá? Aqui eu já boto uma incógnita. Eu acho o Y muito mais complicado de manejar do que o T. Então, quando eu consigo horizontalizar essa produção, eu consigo manejar ela melhor, porque é mais fácil eu acessar o meio do que o Y, tá? Então, aqui também já é alguma coisa que eu coloco à discussão e consigo ter a mesma produção ou até um pouco maior em algumas situações, se for necessário, no T, tá? Espaçamentos aí de 3 metros por 2 ou 3 por 1,8, mais ou menos. Por que 3? Porque geralmente os arcos têm 2,70 metros entre pontas, tá? A gente tem aqui 0,7 ou 0,75 de altura aqui,
né, das pontas, e a gente tem aqui 2,70 metros. Para quê? Para que eu consiga deixar aqui entre 40 e 50 centímetros entre as linhas, para que eu consiga garantir uma ventilação mínima e não acabar com aqueles 10% que eu tenho de vento, que ele é importante para outras funções fisiológicas na planta. Poda similar à Niágara Rosada, tá? Apenas a segunda poda, a primeira poda com varas lignificadas, como eu mostrei para vocês. Ao invés de realizar rente ao cordão, os braços, tá? Aqui a gente não faz poda rasa, deixa pelo menos a primeira gema, tá? A primeira gema franca. Quando eu falo a primeira, não é a gema basilar, a cega, tá? É a gema mais gordinha, próxima, acima dela, que é a gema franca, que é a gema com alta fertilidade, tá? Aqui está o nosso grande problema: cianamida hidrogenada. Há necessidade, principalmente na nossa condição aqui, que não tem frio suficiente para homogeneizar, e eu já sei que vem pergunta aí depois sobre esse tema. A gente pode discutir algumas coisas aqui, vai ficar bem interessante a discussão, tá? Entre 2,7 e 2,9, se não tiver frio, até aumenta isso aqui, tá? Isso aqui pode aumentar, chegando até 4, 5%. Cianamida hidrogenada 3, a temperatura a mínima de 17, e inferiores 2,7. Aqui até é uma recomendação até que a Embrapa fez os estudos, quando tem um pouco mais de frio, colocar menos cianamida hidrogenada, tá? O que a gente pode trabalhar e tem dado efeito é trabalhar misturado uma dose menor de cianamida hidrogenada com uma dose normal, vamos dizer assim, de Budweiser, que é uma citocinina comercializada, tá? Tenho trabalhos bons aí para deixar cacho mais laxo, para melhorar a brotação. Existem vários pontos positivos nesse trabalho, e misturar os produtos eu tenho tido resultados bons, tá? Concentração mais alta é recomendada para períodos com temperatura mínimas amenas entre 13 e 17, e em períodos com temperatura acima de 17 recomenda-se concentrações mais baixas, podendo até prejudicar a brotação normal dela se eu utilizo uma concentração muito alta, tá? Depois eu vou deixar essa apresentação para vocês sem problemas, tá? Então aqui primeira poda e aqui já a segunda poda com varetas, tá? Lembrem-se que se eu podo com varas aqui de 5 a 6 gemas, a tendência da planta ela é ser acrótona, ou seja, vai brotar a ponta, e depois que brotou a ponta aí entra a dominância apical. Então, se eu consigo, e principalmente na nossa condição, não se deve deixar muitas varas aqui, porque isso aqui vai escapar ano após ano, tá? A tendência é que bote a primeira, a segunda gema aqui, e essas gemas fiquem de fora. Se eu for fazer isso no próximo ano, daqui a pouco eu estou lá no vizinho produzindo uva. Cachos grandes, realização do desponte de escola. Então aqui se faz retirada do terço final do cacho, tá? Realizar antes do florescimento, porque não se realizar antes do florescimento, porque se eu fizer isso antes do florescimento eu posso perder bagas e o cacho fica muito ralhado, tá? Então eu espero o pegamento, depois do pegamento eu descolo. Cachos grandes, eliminar 2/5, tá? E cachos pequenos, 1/3, tá? Para promover uma maturação até 3 bics entre ápice e base, dá diferença, tá? Se eu não faço isso, a base e o ápice eu posso ter até 3% de açúcar, vamos dizer assim, se todos os sólidos solúveis fossem açúcar, mas eu posso ter uma diferença de 3 graus entre as bagas, tá? Ácido giberélico, 30 ppm em ervilha, com 6 a 8 milímetros. Entretanto, uma segunda aplicação pode ser necessária 5 dias após. Então, aplica em ervilha, 5 dias após, aplica de novo. Qual é o problema disso? Eu posso interferir na fertilidade das gemas do próximo ciclo. Lembre que aqui em ervilha, mesmo estando em ervilha já adiantado,
eu estou ainda em processo, a planta está ainda em processo de diferenciação das gemas para o próximo ciclo. Então, se eu entro com giberelina nesse momento em alta concentração, eu posso sim afetar a fertilidade das gemas do próximo ciclo. Então, botem o olho na aplicação. Por isso que o pessoal no Nordeste bota latinha e vai fazendo uma por uma. Vocês já viram isso? Mas lá se paga, né? Como eu vendo em dólar, como eu vendo em euro, se paga cobrir, massagear, tocar música, tá? E aqui há necessidade de raleio. Então, eu aplico, por quê? Porque é apirênica, as uvas apirênicas têm um primórdio de semente que produz citocinina suficiente para começar o tamanho do crescimento, o crescimento inicial. Mas não tem semente não tem, na verdade, embrião para que a giberelina seja produzida para que ela estique. Por isso que eu entro com a giberelina aqui. Tá? E ao entrar com a giberelina aqui, vai conformar o cacho e, inevitavelmente, eu vou ter que trabalhar com raleio. Tá? Vou ter, se eu for exportar. Vou ter, se eu for entrar no mercado que me pague. Aqui dá para a gente ajustar pentezinho, dá para a gente fazer algumas coisas de manejo anterior para que não seja tão oneroso, né? Mas lembrem, tudo que eu for fazer de manejo aqui, eu vou fazer se lá na frente eu tiver retorno, se me pagarem por esse produto. Tá? Hoje em dia, nos mercados, os punnets, né, ou as cumbucas estão invadindo. A gente chega no mercado, hoje tem Vitória do Nordeste, tem, às vezes rola uma cotton candy aqui para nós, que vem do Nordeste também, quando eles não conseguem mandar para o mercado externo. Mas a uva Itália, a Thompson, todas elas estão vindo assim, e isso é uma tendência de mercado. Tá? E, de novo, aqui, 500 gramas. E aqui entra um problema. Tá? Qual é o problema? Quando eu exporto essa uva, já lá no campo, eu coloco e manejo para que no final o meu cacho tenha 500 gramas. O que o pessoal faz aqui? Produz cacho de 800 gramas, picoteia ele, vai jogando dentro do punnet, fecha e entrega. Que é basicamente o que chega para a gente. Aí tu chega na tua casa, abre, o rack está seco, a uva já está meio murcha, está meio coitada, toda zoada lá, mas tudo bem, tu pagou R$11 ali, já está pagando caro, mas é uma uva de R$10, R$11. Não é uva de 15, de outra, que você vai pegar um mercado diferenciado se você tiver um produto para isso. Tá? Trabalhinho fresquinho aqui, 2024, trabalho que o Juliano da Embrapa me passou. Só para comparar os compostos fenólicos das uvas da Candy Snaps, tá? Que é uma das uvas que eu não vou mostrar para vocês hoje, mas é do programa de melhoramento da Califórnia. Tá? A Arra Cherry também é do programa. A Melodia, que a gente vê aqui que tem uma cianidina bem pronunciada, mas de resto é baixa. A Isis, que eu vou mostrar para vocês, que já é uma uva ruiva, né? Ela é uma uva vermelha, ela não é uma uva roxa, tá? Então a gente já vê que tem aqui níveis mais baixos, né, de compostos fenólicos. E aí, comparando com a Candy Dreams, que também sempre que tem trademark, já é marca registrada, tu tem que pagar royalty, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. São oportunidades, mas são oportunidades que tem que pagar. Tá? E aqui a BRS Vitória avacalhando com todas elas, né? A gente vê a quantidade de fenóis que tem, estourando tudo. Então é até uma baita propaganda, né, para se fazer quando você for vender essa uva. Tá? Isis, pessoal, também sem semente, mas ela já é uma semente traço um pouquinho maior. Então você, por vezes, os mais que tem um paladar um pouco mais apurado, pode ser que morda uma sementinha, mas nada que seja desagradável. Tá? Aumenta a oferta de qualidade de uvas. Tá? Isso aqui está a gente tem plantio desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul, lógico, passando por aqui, então é uma oportunidade. É uma uva tardia, então eu consigo também botar num cantinho para que ela
para que eu consiga produzir e colher mais tarde. Isso é uma outra coisa que o cultivo protegido me auxilia. Eu consigo jogar melhor as colheitas, então eu consigo ter uva por mais tempo na planta sem que seja acometida aí por doenças de cacho. Tá? E o destaque por eu não exigir aspersão de ácido tiberélico. Por quê? Por ela ter essa semente traço um pouco maior, ela produziu a citocinina no primeiro crescimento, que é o crescimento por divisão celular, passou ali no crescimento da virada de cor, ela tem giberelina suficiente para aumentar tamanho. Ah, mas eu sei, eu vi que tem trabalhos que aplicando melhora. Sim, mas melhora muito pouco. Tá? Existe sim trabalhos com aplicação de ácido tiberélico direto ao cacho para aumentar tamanho de cacho, para deixar cacho mais laxo. A gente vai ver que um problema dela é que ela é super apertada. Mas hoje em dia eu não trabalharia com ácido tiberélico. Eu trabalharia com citocininas que existem no mercado aí já, uma grande marca que eu tenho, que eu não faço propaganda, mas assim, eu tenho tido resultados bons com ela. A gente pode conversar melhor. A gente vê que o cacho é bem apertado, as bagas são enormes, é uma uva que tem um apelo comercial muito grande. Tá? O cruzamento dela está aqui, tá? Em 2004 na Embrapa, 2007 a 2012 confirmou o potencial. Tá? Ela tem uma certa tolerância ao míldio, que é a principal doença aqui, não só em tropical, mas para nós também. De novo, se eu uso cultivo protegido, eu já tenho uma melhoria significativa nessa situação. Tá? Tamanho médio é uma avacalhação, né? Porque é grande, tá? Ele é cilíndrico, alado, então ele tem esse ombro aqui. Tá? E não, assim, se alguém for produzir isso aqui, for embalar, não tire o ombro e faça uma cumbuca só de ombro, isso não, tá? Então a ideia é colocar um cacho inteiro dentro da cumbuca, fazer com que ele fique, ou então em outro tipo de embalagem, mas assim, mercado hoje exigente não pode picotear, não dá para sair picando racks, tá? Muito compacto realmente, baga de tamanho médio, vermelho, elíptico. Esse formato ele já é atrativo ao consumidor. Tá? O formato, a gente vai ver que os Estados Unidos investem bastante em formato, em melhoramento para formato, e que tem um apelo muito grande. Já vou mostrar para vocês. Sabor neutro, com traços de semente rudimentares. Então, só quem realmente percebe muito bem vai sentir a semente traço. Tá? A semente traço está aqui, ó. Então é isso aqui que garante com que eu não precise aplicar ácido tiberélico para que eu alcance esse tamanho necessário para consumo, né? Para venda. Aí mais algumas fotos dela. Assim, você entrar num vinhedo de Isis bem manejadinho é algo impressionante, é algo realmente que impressiona, tá? 120 dias no semiárido e para nós 140, tá? Então é uma que também dá para a gente investir e talvez, né, aqui também testes a gente consiga aí 2 safras no ano em cultivo protegido. O nosso grande problema aqui é verão chuvoso, então a gente passa o verão coberto e depois o inverno também coberto. Tá? Alta fertilidade, olha aqui, ó, de 2 até 3 cachos por ramo. Então isso aqui é uma violência. Cada gema que eu deixo, eu posso ter até 3 cachos e cachos enormes. E quanto mais longe da base for a gema, mais fértil ela é. Tá? Massa média dos cachos é de 375 gramas. Tá? Média, mas eu posso chegar aí a cachos bem mais pesados. Tá? Tamanho grande, de 18 milímetros por até 28 milímetros de tamanho, então média aí 18 de diâmetro, que é bastante, tá? E uma produtividade média aí de 26 toneladas. Aqui a gente tem que cuidar, eu posso em algum momento aumentar muito e no outro baixar. Então a gente tem que cuidar bastante para ter essa linearidade de produção. Tá? Descola, então o que é descolar? É tirar essa ponta aqui, cachos muito grandes,
Aqui geralmente se trabalha com 1/3, então eu divido em 3 e corto. Na Vitória, lembrem que cachos grandes eu podia até 2/5. Está chovendo bastante, hein? Forte acrotonia, isso é um problema. Lembrem, e não confundam, cada vez que eu venho aqui eu sempre bato nessa tecla, não confundam a acrotonia com dominância apical. Aqui, você vê que a acrotonia ela veio, ou seja, a ponta brotou, a partir do que a ponta brotou antes, a auxina produzida aqui vai inibir a brotação das outras. Então, por isso que a gente, principalmente na formação, e aqui é planta em formação, eu tenho que trabalhar aqui com cianamida hidrogenada, com citocininas, para que eu consiga uma brotação mais uniforme e na hora da formação. Mas também a hora que, estão vendo que são varas longas aqui, são varas arqueadas, e eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 cachos aqui, ó. Então, já tenho 3 cachos por cada gema, 3 cachos. Doenças, pessoal. Aqui eu quis trazer para vocês a Thomson Seedless, que é a mais suscetível, a Sevilar, que é a mais forte de todas. A gente consegue, não sei se vocês veem aí, mas tem pontuações só. A vantagem da Sevilar, que é uma uva híbrida de 2ª geração, que é uma uva híbrida aqui dos tempos ainda da filoxera e que teve uma grande repercussão por um gene de resistência. Qual é a vantagem? O que ela faz? A partir do momento que o esporo entrou na célula, ela percebe que entrou e deleta as células adjacentes. Ou seja, ela não deixa com que o fungo colonize toda a folha e ele só faz essas pontuações, porque a própria planta deleta aquilo ali e faz essas pontuaçõezinhas e a planta, lógico, tem uma perda de área foliar, mas ela é irrisória perto disso daqui, tá? Então aqui para mostrar para vocês que a Sevilar, ela está aqui como a mais tolerante, a gente tem a Thomson Seedless aqui como a mais suscetível e a Isis e a Vitória aqui intermediárias, tá? Mais para tolerante do que para suscetível. Então é uma grande vantagem, principalmente para míldio. Vamos focar aqui, ó, em Jales, tá? Sólidos solúveis 21 de média, acidez 0,55. Olha a razão aqui, ó, 38, baita, tá? Isso aqui é muito bom para um mercado que exige uva doce, tá? pH de 3,69, massa de 348 média, e aqui LAB é cor, tá, gente? Aqui eu não vou entrar no mérito, mas essa cor aqui não é a cor normal, já digo para vocês. Essa daqui, onde é que ela está? Essa daqui é a cor normal dela, tá? Até está bem escurinha aqui, tá? Mas eu tenho como fazer aumentar a cor. Como é que eu faço isso? Ó, aqui, lógico, ele pegou a Crimson, que é a ruiva que concorre com ela, que tem traços verdes, tem traços amarelos, então ela é muito menos, tem muito menos índice de polifenóis totais e menos antocianinas, e eles compararam com ela, que é a uva concorrente, ela tem mais, tá? Ela chega até 1.200 mg por grama de antocianina, e aqui por volta de 200 de IPT, que é bastante, tá? Mas olha a Crimson e olha a Isis, tudo sem tratamento, tá? Aqui eu já vejo que tem uma rachadurinha ali, tá? Então tem alguns probleminhas, mas aqui eu consigo aumentar, e eu consigo aumentar com antes de falar nisso, eu consigo aumentar com ácido abscísico, como eu falei para vocês no início. Então eu posso utilizar o Protone. Lembre que o Protone tem que valer muito a pena, porque eu gasto R$2.000 por hectare, é uma aplicação só. Mas eu consigo trabalhar com 2 aplicações mais leves de Etrel, por 1/4 ou até menos desse custo, e eu tenho efeitos muito positivos também, tá? Ponto de colheita, só para mostrar para vocês: Easy entre 16 e 17, Nube entre 17 e 18 e Vitória entre 19 e 23, ou seja, tem uvas mais doces aqui, tá? Acidez 0,8, 0,8 e 0,6, e aqui com 140 a 145 dias após a brotação, aqui um pouco mais precoce, de 130 a 135, a Núbia e a Vitória. Embalagens, tá? Cumbuca, saco plástico e papel.
cumbuca, saco plástico, papel, cumbuca, saco plástico, papel. Ou seja, aqui a gente tem uma exigência de mercado. Se o mercado exige que eu coloque papelzinho seda, que eu bote o carimbo, que eu bote isso, bote aquilo, isso o mercado que vai exigir. Tá? Mas aqui eu nem chego a tanto. Se vocês conseguirem produzir bem, colocar em cumbuca, com uma marca bem feita e colocar no mercado, dá para ganhar dinheiro com essa variedade. Tá? O que é que tem de novas patentes, tá, gente? Aqui eu trouxe mais como curiosidade. Qual é, e aí eu já trago o problema. Qual é o problema dessas novas patentes? Primeiro, tem que ter um viveiro licenciado que venda essa muda para vocês. Segundo, algumas variedades dessas, a empresa detentora do royalty da patente, ela vai dizer, não, eu já tenho quantidade suficiente dessa uva aí no Nordeste, eu não quero que você plante em São Paulo. Ela pode dizer isso. Tá? E outra, você vai ter que pagar royalty para ter essas mudas e vai ter o compromisso de não ceder gemas para o seu amigo vizinho, porque isso pode sim estourar nas suas costas. Tá? Mas vamos lá, o que tem de novidade hoje aqui? Hoje o que mais se está se falando é Cotton Candy. Não sei quem nunca ouviu falar nessa variedade aí. Ok? É uma variedade, é uma loucura essa variedade, tá? Por quê? Porque eles trabalharam com melhoramento genético justamente para sabor. Então, é uma uva que você coloca na boca, ela explode sabor na tua boca, é um sabor de tutti-frutti. Eles dizem que é algodão doce, para mim algodão doce não tem gosto, né? Mas é um tutti-frutti muito presente, tá? Ela é desenvolvida pela International Fruit Genetics, na Califórnia. É um cruzamento de Concord com variedade vinífera. Isso teve outros retrocruzamentos, eles não colocam aí todos os cruzamentos para chegar nela. Tá? Trazer de volta o sabor natural das uvas, e eles conseguiram alcançar com até... Parece artificial, né? Você coloca essa uva na boca, parece que foi adicionado ali algum sabor. Médio grande, formato oval, crescendo em cachos laxos. Isso é bom, o cacho laxo é bom para doenças. Mesmo em cultivo protegido, se eu não cuido, botrytis estoura, ou se eu cuido mesmo, o botrytis acaba pegando, podridão de uva madura. Então a gente tem que cuidar, cachos laxos me deixam mais tranquilos. Tá? Película verde espessa, lisa, firme, de polpa verde translúcida. E esse verde vai se transformando num âmbar ao passo que vai sobrematurando. Então, quanto mais sobrematuração, mais sólidos solúveis, mais dulçor, menos acidez. Tá? Então, aqui, basicamente, essa é a Cotton Candy. Ela lembra muito uma variante da Itália que tem aqui, que é o Pingo de Mel. Nem sei se produz mais isso aqui. Né? A Pingo de Mel, ela é muito até parecida. Lógico, o gosto moscatado, a Pingo de Mel, essa aqui, um gosto que assim, não tem descrição de outra. Tá? Sabor inconfundível, muito doce, até 20 Brix, acidez equilibrada, isso aqui vai depender muito da época e da sobrematuração que eu coloco, tá? E calibre aqui entre 16 e 25 milímetros, então é uma uva que também é bastante calibrosa. O que chega para a gente é o que não é exportado, ou o resto o que ficou lá na finaleira para a colheita, que aí fica sobrematurando, vem para o mercado interno, que é o mercado brasileiro gosta. Tá? Essa é a uva. Wheatfinger, alguém já ouviu falar? Essa aqui no Brasil eu não vi ainda, tá? Mas eu vejo que tem uma no Nordeste que é uma variante. Não é essa Wheatfinger, eu vou mostrar para vocês qual é. Mas essa daqui eu acho que não tem ninguém ainda produzindo aqui. Tá? Também pela International Fruit Genetics, tá? Em parceria com a The Grapery, na Califórnia, em 2002. Conhecido como dedo de bruxa. Coloração marrom arroxeado, ela fica extremamente escura. Tá? Novos mercados consumidores é popular para as crianças, né? Lógico, tem todo o apelo da bruxa, do dedo da bruxa, é um formato extremamente esquisito, mas é algo que chama muito atenção. Tá? Alta concentração em flavonoides, assim como
a Vitória, que eu mostrei para vocês ali, antioxidantes, vitamina A, C e K, tá? E não são geneticamente modificadas. Nenhuma dessas aqui são produtos geneticamente modificados, são todos cruzamentos, retrocruzamentos. Película translúcida, que remete ao sabor de ameixa, tá? Semelhante a uma uva tinta, com sabor ligeiramente aumentado. Para quem nunca viu, é essa do meio, tá? Que é, na verdade, é a Witch Finger ou Funny Finger. Aí, eu vi no Nordeste a Moondrop, tá? Essa daqui tem no Nordeste, chegou alguma coisa de produção chega alguma coisa lá no mercado do Rio Grande do Sul, a Moondrop. A Teardrop eu nunca vi, que é a versão branca da Moondrop, tá? Scarlet Royal, 5 a 7 gramas, oval, cachos médios de 800 gramas, já são cachos maiores, necessidade GA3. Sempre que eu boto necessidade GA3, já boto o pé atrás, porque não tem recomendação, vai ter que testar na propriedade de vocês, então tem que cuidar muito, tá? Moderadamente vigorosa, adaptada à ampla gama de solos brasileiros, e aqui Paulsen, tá? Então, ela lembra um pouco a coloração da Isis, não o formato, mas ela lembra aqui a nossa Rubi, nossa Benitaca, tá? Mas seedless, isso aqui é sem semente, tá? Que é a grande vantagem dela. Lembrando, o mercado externo exige frutas seedless, com exceção de Red Globe, que eles vendem porque é gigantesco, 36, 38 mais, tá? E a Itália, que tem um apelo grande pelo moscatado. E a Sweet Scarlet, que é da mesmo melhoramento, pouquinho maior o cacho, um pouquinho, né? O dobro, 1.600. Aqui já é até um pouco complicado até para comercializar isso. Talvez aqui num colha e pague eu acho que seja legal, porque daí o cara leva, eu quero aquela de carrinho de mão. Mas aqui, necessário GA3, tá? Colheita em fim de fevereiro, entre Flame Seedless e Crimson Seedless. Moderadamente vigorosa e também sobre Paulsen. Essa aqui eles testaram em Paulsen, não sei como ela se comporta nos tropicais. Tá? Também uma ruiva. Como considerações, para a gente poder discutir um pouco, tá? Cultivo protegido, no meu ponto de vista, hoje indiscutível. Tá? Dá para produzir? Sim, dá. Mas todas as vantagens que o cultivo protegido te dá, isso se paga, o cultivo protegido se paga aí em 2, 3, dependendo do valor que tu consiga e da quantidade que tu produza, acho que no primeiro já se paga. Tá? E aí, usando bem, eu tenho experiência de até 10 anos de utilização do ráfia. Tá? Então, um ráfia bem utilizado, bem manejado, sem tirar e pôr, ficar tirando e pondo, e com vocês, trabalhando com até 2, isso aí se paga no primeiro certo. Tá? Então, é uma oportunidade boa e, no meu ponto de vista, indiscutível a necessidade dele. Uvas de mesa desenvolvida pela Embrapa, tá? Apresenta excelente oportunidade de mercado nacional. A gente vê que tem oportunidade de mercado nacional, por quê? Porque o Nordeste planta, quando ele não consegue exportar, ele desova tudo aqui dentro e vende tudo. Ponto. Aí já tem a justificativa. Tá? Lógico que para eles é horrível. Ele produz fazendo massagem, tocando música, protegendo, para vender em dólar e euro. Quando ele não consegue vender em dólar e euro, ele tem que despejar no mercado interno e vai receber 1/5 do que ele receberia na exportação. Tá? Ajustes de manejo são necessários em diferentes regiões. Tá? O importante é encontrar o mercado. Eu boto o mercado entre aspas, né? Porque o mercado onde é que está o mercado? Não sei. Agora mas eu sei que existe gente que gosta desse tipo de produto e paga. Tá? A gente vê aqui, um dia eu fui assaltado no mercado público de São Paulo. Não que me assaltaram, mas eu fui comprar meia dúzia de fruta lá, quase me levaram um rim. Mas a gente sabe que tem mercado para isso. Não que isso seja bom, porque é ruim. Isso aí é enganar o turista. Mas a gente sabe que tem nichos tem mercados muito nichados para esse tipo de produto. Tá? E o grande problema das variedades registradas, tá? Ela tem, é certeza que ela tem. A gente tem que testar também. Se vocês conseguirem plantar, não saiam plantando 10, 20 hectares. Mas
Cada uma dessas a gente tem que ter, porque cada região de vocês aqui tem uma especificidade. Não dá para ir com o caderninho e dizer, faz isso, aquilo, aquele outro. Então, vocês vão ter que ajustar conforme as necessidades de vocês, se alguém for se aventurar. Tá? Eu espero ter sanado alguma dúvida de vocês, ou até mesmo instigado a curiosidade de vocês para algum desses produtos. Aqui está o meu Instagram, que eu sempre coloco um monte coloco bastante coisa das minhas andanças aí, de trocar, a gente troca bastante informação. Também é mais fácil me chamar no Instagram, que eu estou sempre ligado. Tá bom? Agradeço a paciência de vocês, é bom ser o primeiro por causa disso, né? Tá todo mundo bem. E fico aberto às perguntas que eu sei que tem. A Ari vai botar... A Ari vai colocar uma foto ali, que é a de um produtor daqui da região, que tem Vitória, Isis e Núbia, para vocês verem quão bonito é, né? E como dá para fazer produtos bons com essas variedades. E assim, eu trouxe mais as outras como curiosidade. Eu acho que é legal alguém, por um acaso, se aventurar e entrar em contato com os viveiros. Eu sei que tem viveiro licenciado no Nordeste, então talvez tenha que ligar para o viveiro no Nordeste e dizer, olha, eu queria produzir essa uva aqui em São Paulo, tem como mandar muda, E aí talvez uma muda um pouco diferente, porque eles produzem uma muda diferente lá. Lá eles produzem a muda já vem desenvolvida, tu só planta, ela já vai... Daí no primeiro tu monta, no segundo tu só faz as saídas, no terceiro ciclo, ou seja, no final do primeiro ano tu está produzindo uva. Tá? Alguém tem dúvida? Boa tarde, Leonardo. É o seguinte, a dúvida que muitos daqui têm é sobre uma alternativa para estimular a brotação sem o uso do Dormex. Essa é a grande chave, né? Essa é a pergunta. Aí eu te pergunto, né? Existem duas vertentes. A vertente do orgânico, que também dá, tá, gente? Por incrível que pareça, as uvas da Embrapa, a gente tem casos no Rio Grande do Sul, com cobertura plástica, produzindo uva orgânica. Tá? Trabalhando só com o que pode no orgânico, com os timorex da vida, com os bacilos, com os tricodermas, e produz bem. Então, o grande problema é a parte de brotação. Por quê? Porque a gente não tem frio suficiente para a exigência mínima. Essas plantas aqui, eu não posso afirmar, mas elas têm mais de 300 horas de frio de necessidade. Tá? Provavelmente, principalmente as mais tardias, ali a Isis, por exemplo, pode chegar até 400 horas de frio. A gente não tem aqui. Tá? Talvez em alguns pontos aqui de altitude possa ter um microterroir muito específico para isso. Mas, assim, o que eu tenho visto? O orgânico tem o bioalho, que eu não sei se vai funcionar pela conta do frio. Tá? Eu tive resultados positivos, tá, com água oxigenada. Aí tem que ver se pode usar ou não. Tá? Só que a água oxigenada tem um problema. Eu consegui superar a dormência, brotou super bem, brotou uniforme, só que eu acabei com os bicos de pulverização e com os arame. Então, aí eu já entro com outro problema. Tá? Talvez aplicar de uma outra forma, aí tem que adaptar, não aplicar de trator, fazer alguma testar. Tá? Água oxigenada, 200 volume de piscina. Água assim. Agora, Vitória, Isis e Núbia. Tá? É muito atrativo. Boa tarde, pessoal.
Onde Essa que aí tá? foi a gente colheu para a festa da uva, né? A gente levou para a exposição. Tá? Então, à esquerda aqui a gente tem a Vitória. Tá? No meio a Isis e no canto direito a Núbia. A Isis, como o senhor pode ver, ela está uma cor, não está naquele tom, mas ainda chegou, né? Não, tá... Como no em Vocês janeiro. aplicaram alguma coisa aqui, não? Não, Natural. Nada, natural, só biológico. É que como a gente teve uma oscilação de temperatura em janeiro, teve umas baixas à noite, então ela conseguiu chegar um pouco a cor, tá? Mas geralmente ela fica mais clara que isso. Né? E não tenho o que reclamar. A Isis, ela é um pouco difícil de trabalhar, porque aqui ela sai com 150 dias. Tá? É difícil você chegar num Brix legal e na cor. Tá? Já trabalhou com etileno ou não? Não. Acho que etileno seria uma solução para... Desculpa te cortar. Sim. Acho que etileno seria uma solução para ti. Tu mataria dois coelhos com uma aplicação. Porque o etileno, você consegue adiantar um pouco a maturação, tá? E você consegue melhorar a cor. Sim. Tá? E não é caro. Vou pesquisar. A Vitória a gente não tem o que reclamar dela, né? Uma uva sensacional. A gente só faz o raleio de cacho, não tem aplicação de giberelina, nada. Tá. Ela já vem com a baga grande mesmo. O único problema dela tem que fazer o raleio de cacho no ponto ervilha e despontar ela. A Núbia, tranquila. A única coisa que eu acho um pouco ruim da Núbia é porque as gemas férteis dela é a partir da terceira gema. Tá? Se você poda com uma gema, às vezes não vem cacho. Então tem que trabalhar com 2 varas. Aqui tu pode ou trabalhar com varas aqui, tá? Aqui eu já estou me metendo em manejo em coisas que eu fiz lá no cultivo protegido lá no sul, tá? Você pode trabalhar com um cordão esporonado duplo aqui. Sim. E trabalhar aqui com 4 a 5 varas em direção à linha, né? Que é uma das formas. Mas também o que tu pode fazer é tipo um guiô. Tá? Tu faz uma cabeça de guiô aqui e tu joga 2 varas compridas para cá e 2 varas compridas para cá. A partir da 6ª gema para frente, você tem cachos enormes. Tá? Você tem um índice de enfolhamento bem menor aqui. Você tem renovação de madeira todos os anos, porque tu vai trabalhar só com a cabeça do guiô aqui, formando novas varas para os outros ciclos. Então, tá? todo ano forma vara... Todo ano galho novo. Entendi. E assim, só que aí você vai ter um problema. Aí o problema é o Dormex. Porque se eu deixo aqui, eu vou ter que trabalhar aqui com 12, 15, até 17 gemas. Lá no sul eu consigo até 100 Dormex, trabalhando com Bud Breaker, eu consigo tudo. Vem tudo certinho. Aqui, com a falta de frio, é problema. Aqui eu já volto na tua... não chega a bater. Mas assim, são variedades maravilhosas. A média de cacho da Vitória, lá para a gente, entre 250 a 300 gramas. Mais ou menos. Isis na faixa de 400 a 500. E Núbia acima de 500. Até já cheguei a colher cacho até com 2,1 kg. Né? Isso acontece. Parabéns. Obrigado, parabéns. Obrigado. Baita, linda uva. A parabéns. equipe agradece. Parabéns. Muito obrigado. Voltando aqui. Acho que vale a pena, principalmente vocês que estão no orgânico, vale a pena testar e ver também. Daqui a pouco não dá para usar água oxigenada. Tá? Eu acho que vale a pena testar. O que mais que eu testei? Mas daí já não é orgânico. O Bud Breaker eu tive... Hoje um aluno meu que eu fiz um TCC dele, testando todos esses produtos, que também a gente testou a água oxigenada, a gente teve um sucesso gigantesco com o Bud Breaker e hoje ele abandonou, ele só ajusta a brotação com o Bud Breaker. E qual é a vantagem do Bud Breaker? É que quando ela já está brotando, então você pode aplicar com ela brotando, que não vai queimar, então não tem o risco de queimar. E aí eu consigo uma uniformidade muito boa de brotação. Existem hoje, mas daí para o orgânico não dá para usar, que é o que a Europa está usando. A Europa está proibido a cianamida hidrogenada, mas a pró-cianamida hidrogenada está liberada. O que acontece? Tu aplica a pró-cianamida hidrogenada e ela vai virar cianamida hidrogenada 1, 2 dias depois.
Então, qual é o problema da cianamida hidrogenada? É para o aplicador. Então, o cara aplica, não vai ter problema. Quando ele sai do vinhedo, vai se transformar lá e funciona igual. Tá? E aí essa está liberada aqui. É o Sibério, se eu não me engano, o nome é Sibério. Tá? Se eu não me engano. Tá? Bud Breaker, que daí também não dá para usar no... Então, o orgânico, ele engessa vocês muito. Vocês ficam bem engessados quando vocês... Até, por exemplo, eu estou recomendando bioestimulante. Eu estou trabalhando muito com bioestimulante com Ascophyllum nodosum. Aí, o Ascophyllum nodosum, a extração dele ela é cáustica a frio. Então, eles extraem com hidróxido de potássio. O que vai ter junto? Vai ter potássio. Aí o cara vai dizer, não, potássio já não pode porque tu está adubando com potássio. Então, cara, é bem complicado de trabalhar. Vai lá. Leva o microfone para o tio ali. Aqui é a mesma equipe desse cultivo. Nós fizemos testes esse ano, né, com extrato de alga, com aminoácidos, como alternativa. Pegamos assim, um espaço ali. Para estimular a brotação? Mas não aconteceu. Não aconteceu nada. Não. Então, o único trato que a gente tem hoje, que não é biológico, é o Dormex. Sim. Então, quem sabe, ano que vem, a gente faz esse teste com a oxigenada. Qual é o volume que você falou? Aí eu testei, eu vou passar para vocês, me mandem, eu mando a publicação para vocês do TCC. Tá? Que a gente acabou, tanta coisa que eu devia ter publicado isso na revista brasileira, tá? De viticultura e enologia. Mas eu testei uma dose, daqui a pouco vocês testam 2, 3 doses. Tá? Mas eu apostaria bastante, talvez mesclar, né? Trabalhar com água oxigenada e depois que brotar um Bud Breaker, ou baixar a dose de cianamida hidrogenada e colocar o Bud Breaker também. Começar a trabalhar com esse tipo de coisa. Lógico que orgânico já te limita. Talvez aí, mas o Bud Breaker também não pode no orgânico. É complicado. Seguimos na esperança dos pesquisadores. E assim, né? Aminoácido, bioestimulante para melhorar a brotação e uniformidade, esquece. Não vai funcionar, não. Isso é para outros meios, não é para isso. Tá? Eu tenho utilizado bioestimulante e tem funcionado muito bem em fertilidade de gema, em aumento de película. Tenho vários benefícios, redução de doença de cacho, deixando a planta mais forte durante o ciclo. Então, mas para isso não. Como anti-estresse, eu acho que o Camab estava sendo vendido como Camag 22, é um produto italiano. Não. Alguém mais? Não só aproveitar a brecha, primeiro falar que a foto aí tá na cara que é montagem, tá? Isso aí é óbvio. Fake. Brincadeira, o pessoal é sério. Ia perguntar se você conhece, a gente falou uma vez para você, para exportação, acho que tem patente ainda, a Pilar Moscato, que é aqui perto, tanto Pilar como São Miguel Arcanjo, saída garantida para fora. E da Vitória, a gente sempre fala que ela é muito vigorosa, o 7,65, 5,72 é vigoroso. Por que você não gostou do Paulsen? Se ele esse casamento de vigor com vigor deu certo? Não, na verdade, o problema aqui que eu vejo do Paulsen é a diferença de despertar. Quando tu está trabalhando com porta-enxertos tropicais, ele já está acostumado com essa exigência pouca de frio, ele brota. Então, essa diferença aí, às vezes, pode dar problema. Tá? Estou falando de experiência e muito mais em uva vinífera para processamento do que para uva de mesa. Tá? O que eu tenho visto hoje em condições de Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, até aqui também em São Paulo, uma eficiência muito maior
nos IACs. E lembrando, tá, o IAC não é baixo vigor, não. Ele puxa, né? Eu acho que é mais essa diferença mesmo de acordar, de despertar, que tem esses dois híbridos, né? Eu acho que é mais essa parte. Eu tenho observado, assim, eu não fiz teste, não fiz nada lá nessas regiões, mas eu observo a produção, ela é completamente diferente, o vigor da planta, a arquitetura da planta muda, tudo muda. E a outra é da Pilar Moscato, se você já ouviu falar. Não, desculpe, não conheço. Gostaria. Mais alguém aí? E aí, cara? Certo, então, prof, muito obrigada. Acho que foi ótimo. Eu que agradeço. E contamos com você para o próximo ano. Pode deixar. Eu comecei a palestra sem agradecer, né? Já vim falando que eu queria agradecer muito novamente, né, o convite de ti e do Rafa. O Rafa diz: tu tá muito estrelinha agora, tu não vem mais. Se não é. Assim, se eu tiver que vir e tiver que viajar, eu venho. Talvez eu estou reduzindo um pouco o meu tempo. Eu falei para ele, mas já xinguei ele hoje já. Falei assim para ele que no começo ele era o primeiro que chegava dos palestrantes e o último que ia embora. Ficava aqui rodando com a gente, coisas lugar. Agora ele chegou ontem à noite e vai embora amanhã. Falei assim, agora já está deixando a gente de lado, você está vendo, né? Não, na verdade eu tô com várias pessoas no meu calcanhar, então eu tenho que nada, agora antes ele vinha aqui, botava o negócio, do dia xinguei ele também, botava o negócio, agora tá não sei o que lá, Cerrado. Eu falei, que Cerrado, meu filho? É paulista. Mas não pode reclamar, tem uma foto minha lá em Brasília com essa camiseta aqui no meio do vinhedo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. E o Toquinho. Som. Não, já que ninguém perguntou, eu tinha um monte, mas não vou segurar aqui. Mas assim, quem não acompanha o Instagram, eu aconselho a acompanhar. Eu tinha que fazer essa pergunta, então. Você tem mil experiências loucas aí, variadas, que você encontra aí no mundo. Tem alguma que você acha que é fora da curva, que poderia ser utilizada aqui, só para a gente fechar? Eu aconselho o pessoal a seguir o Instagram, para vocês verem um tanto de cultivo e manejo diferente. Olha, eu tenho, nas minhas poucas andanças aí, eu tenho levado muito mais experiência daqui para fora do que de fora para cá. Tá? Por incrível que pareça, a gente usa, por exemplo, nós usamos a dupla poda com uma finalidade. Qual que é a nossa finalidade? É escapar a maturação da chuva e baixar a temperatura. Tá? Que é válido e não é incontestável. Mas fora do Brasil, né, quando eu vou para a Europa, por exemplo, quando eu vou para a Espanha, que o pessoal tem um grande problema de colheitas com 50 graus, com 48 graus, né? Gente morrendo nas colheitas, né? Inclusive esse ano morreu gente em Champagne, está morrendo gente de insolação. Eles estão justamente pensando nisso, nessa dupla poda, para jogar para o inverno. Agora eles têm o problema também da cianamida, né, que lá é proibido. Então, como é que eu vou fazer a planta acordar e brotar para jogar isso? E eles têm outro problema que hoje, o que se falou no Congresso? Sustentabilidade, desalcoolização e engenharia genética. Basicamente, isso foi falado no Congresso inteiro. Então, pegar o gene de uma variedade, abrir, pegar o zíperzinho, colar e
botar uma variedade sem semente, uma cor. Hoje já tem gene para melhorar açúcar, melhorar... Por exemplo, nós temos um problema de pH, abre lá, bota o gene que não deixa... que reduz a combustão do ácido málico. Pum, pH já não baixa mais. Então, o mundo está trabalhando com isso. Agora, voltando, né, na dupla poda lá, eles caem nesse entrave e no entrave de sustentabilidade. Porque aí é a água que tem que usar em todo o ciclo, tem que manter a planta sempre vegetando, o quanto isso vai impactar, o quanto isso vai usar mais de nutriente, o quanto isso vai mais usar de água. Mas assim, vou te falar, Toquinho, aqui nós estamos bem, nos nossos poucos anos, e eu boto poucos, entre aspas, porque são mesmo, a gente tem muito a evoluir, a gente copiou muita coisa, a gente se deu muito mal no início copiando coisas, mas a gente tem bastante tecnologia que foi desenvolvida aqui, que a gente consegue driblar os nossos problemas de uma forma muito boa e sustentável, né? Eu estava falando hoje, o plástico ele não é muito agradável, nem aos olhos e nem... Aí assim, puta, estou botando um monte de plástico aqui, né? Mas a gente sabe que esse plástico, o ganho que a gente tem em redução de aplicação, em redução de mão de obra, em redução de água, em reduções no geral, e 8, 10 anos depois, eu tirando esse plástico, mandando para reciclagem para fazer esses tubos elétricos aí de parede, eu já dou um destino para ele e eu acho que o ganho é muito maior do que a poluição, possível poluição que a gente fez com o plástico ali. Não sei, eu acho que eu não te respondi muito, mas se precisarem eu estou aí, se vocês quiserem conversar é só me chamar, tá bom? Muito obrigado.